Sporting TV, Nuno Simas, boa noite, mister. Gostava de perguntar se acaba por ser um resultado penalizador para o Sporting, atendendo às oportunidades criadas. Sim, acho que isso é óbvio. Já aconteceu o contrário e houve jogos que acabaram empatados. Desta vez nós tivemos mais oportunidades. Aqui ou ali não controlámos o jogo como devíamos ter controlado. O Porto é uma equipa muito madura, mas nós na primeira parte podíamos ter resolvido o jogo. Depois na segunda o jogo complicou-se um pouco mais, mas sem oportunidades do Porto, não estávamos a conceder nada, mas podíamos ter controlado melhor aí. Mas depois a seguir ao golo fomos outra vez atrás do resultado e no fim tentámos tudo, mas o jogo depois muito parado no fim e o tempo correu sem se jogar. E é assim, é continuar. RTP, João. Boa noite, Ruben Amorim e João Miguel Nunes, RTP. Olhando para aquilo que foi hoje a sua equipa, teve baixas importantes e olhando também para aquilo que também já disse, tem um plantel curto nesse sentido. Se acha que hoje esses jogadores acabaram por fazer falta até depois para poder mexer com a partida? Todos os jogadores fazem falta, mas foram bem substituídos. Obviamente depois não há a mesma profundidade, mas tinha outros miúdos no banco que estão preparados. Entendi que deveriam entrar aqueles que estão mais rotinados com a nossa equipa. As características serviam também e, portanto, sim, faltou-nos alguma profundidade no plantel, mas é normal e faz parte, e mais uma vez faz parte do nosso projeto, senão vamos estar a comprar jogadores a toda a hora e deixamos de apostar na formação. Portanto, mesmo assim merecíamos vencer, fizemos um bom jogo, fomos melhores e comparar os clássicos do ano passado com este, acho que temos uma evolução boa e, portanto, é continuar. Sport TV. Boa noite, Ruben Amorim, Tiago Pérez Costa, em direto para a Sport TV+. Já fizemos esta pergunta também ao Sérgio Conceição. 40 faltas, 12 cartões amarelos, um vermelho. Que análise é que faz a arbitragem e que análise é que faz também esta novidade, incluída esta jornada, com o intercâmbio de árbitros em Portugal? Acho que às vezes o ambiente e o começar a dar amarelos para os dois lados, às vezes é uma forma de segurar o jogo, cada um tem a sua forma de arbitrar. Eu não sou árbitro, não sei essa parte. Gostei muito da vossa apreciação aos lances de dúvida. Em relação à arbitragem, não vou comentar como nunca comentei, e portanto não tenho opinião sobre a troca de árbitros. Isso é para quem gera o futebol, eles entenderam assim, eu tenho que olhar para a minha equipa e melhorar a equipa. SIC, Nuno. Ruben, boa noite, Nuno Luz. Queria perguntar o seguinte: o jogo foi muito de luta e pouco espetáculo de futebol. Na sua opinião, isso deve-se aqui? Tem uma ideia precisa sobre isso? Tem muito a ver também com os dois treinadores, são o que são. Gostam de intensidade, as equipas são agressivas e transportam isso para o jogo, é preciso. É uma forma de estar que as duas equipas têm, mas os clássicos, eu já vi muitos clássicos assim, já vivi como jogador muitos derbys assim, muito táticos, muito quisilentes às vezes, mas houve bons momentos, houve boas jogadas, houve qualidade individual no golo do Porto, houve qualidade individual do lado do Sporting e acabou por ser entretido, e depois depende dos gostos. Há pessoas que gostam de um futebol muito bonito e muitos golos. Há outros que gostam da competição e destes jogos e, portanto, há sempre jogos para todos os gostos. TV aqui à frente. Boa noite, Ruben Amorim, Catarina Cardoso, TVI. Perguntava-lhe uma apreciação também dos minutos que deu ao Sarabia, se lhe deu essa confiança para o pôr já a jogar e logo frente ao Futebol Clube do Porto, e também nos minutos finais aquele choque de Diogo Costa com o Mateus Nunes, se ficou tudo bem com o jogador, ele estava até parece que ia chorar. Se já tem alguma informação sobre o jogador? Não tenho, ele está a cochear, agora é tentar recuperar os jogadores que têm algumas mazelas para um jogo muito importante na Liga dos Campeões. Vamos estrear nessa competição e, portanto, em relação ao Mateus Nunes, amanhã vamos fazer a avaliação. Em relação à primeira pergunta, Sarabia, notou-se que tem alguma falta de ritmo, a estreia também traz sempre um nervosismo extra, por mais experiência que nós tínhamos, mas é um jogador que já se viu a pormenores, perdeu algumas bolas que não vai perder no futuro, é um jogador de muita qualidade, é muito humilde, absorveu muita informação em poucos dias, e portanto contamos com o Sarabia para o resto da época. Aqui à direita.
Boa noite, Ruben Amorim, Francisco Rodrigues, direto para a Bola TV. Pergunto se a estratégia de Sérgio Conceição o surpreendeu. Acaba Tony Martínez por não jogar de início, tinha feito os jogos todos até agora e tinha marcado 3 golos. Os 3 jogadores que chegaram por último a Portugal foram também a jogo. Pergunto se de certa forma o surpreendeu o 11 inicial lançado pelo adversário. Não, o Luís Dias jogar na ala ou jogar na frente muda um pouco a forma de jogar do Porto. Agora jogando o Corona, jogando o PP, são jogadores de qualidade individual, mas que jogam muito por dentro. O Luís Dias realmente jogando na ala muda um pouco porque joga encostado à linha e teriam 2 jogadores na linha. Nós também contávamos que pudessem jogar. Apesar dos quilómetros, e portanto nós estávamos à espera de um Porto forte, com boas dinâmicas. Já conhecemos o Porto já nos conhece a nós, não fomos tão surpreendidos porque tivemos realmente uma primeira parte, muito mais do que a segunda, mas uma primeira parte onde podíamos ter resolvido e portanto mesmo com os jogadores a virem em cima da hora e a jogarem, o Tony Martínez, sim, nós pensávamos que ele ia jogar, adaptámos bem e compreendemos o adversário. Bruno? Boa tarde, Rubem. Bruno Andrade, do All Sport Brasil. As insinuações e as suspeitas de que o Pote, o Coates e o Gonçalo Inácio não estavam lesionados, em algum momento foi usado a favor de vocês para tentar mexer com a estratégia do jogo, no caso do ânimo de vocês, a favor ou contra? E até aproveito para dizer o seguinte, como acabar com esse tipo de suspeitas, levando em conta que, claro, nós, comunicação social, da qual eu faço parte, também ajudou a alimentar essas suspeitas que acabam por manchar o futebol? Então, não cabe a nós. Nós fazemos o nosso trabalho, as suspeitas são normais, são programas, são coisas que vendem e, portanto, nós temos que viver com isso. É uma pena eles estarem lesionados. Nós precisamos desses jogadores e, portanto, vamos fazer o máximo para recuperar. O resto é resto, não vamos dar grande importância a isso. É pena não podemos contar nesta fase importante da época com todos os jogadores e esse é o nosso foco e não pensamos no resto. Observador lá em cima. Boa noite, Ruben Amorim, André Maia, direto para a Rádio Observador. Na época passada o Sporting teve praticamente um campeonato imaculado, praticamente com vitórias. Este ano em 5 jogos, nos primeiros 5 jogos já tem 2 jogos em que perde pontos, ainda que não tenha perdido. Tem um plantel muito jovem, pergunto-lhe como é que vai agarrar e continuar a manter unido e focado este grupo que agora teve aqui 2 jogos em que acaba por ter um obstáculo. E já agora também já falou de Mateus Nunes. Pedro Porro estava de rastros quando saiu, creio que até terá pedido substituição. Se teme que nos próximos tempos o Sporting tenha mais problemas em termos de boletim clínico e já agora se tiver também informação sobre se Pedro Porro está ou não em condições? Em relação ao Pedro Porro, é normal, ele não fez pré-época, teve alguns jogos parados, correu muito, fez o corredor todo, às vezes tinha que vir buscar o Luís Dias para ajudar o Neto, depois tinha que ir pressionar o Marcano, depois tinha que ir pressionar o Manafá. Foi um jogador muito ofensivo, tanto que o gol sai de uma assistência dele e, portanto, é normal, ele vai ganhar o ritmo. A primeira pergunta, desculpe. Não, é fácil. Nós se olharmos o ano passado, apesar de como o sorteio e o calendário é diferente, mas se nós olharmos para o calendário, ganhámos em Braga, este ano ganhámos em Braga, empatamos com o Porto aqui, empatamos em Famalicão, portanto até nos ajuda a facilitar, está tudo normal. E temos é que ganhar o próximo jogo. Em vez de estarmos a pensar quantos pontos temos de atraso ou não, eu sei que é fácil esquecer que a luta às vezes é um pouco desigual, mas nós só precisamos ganhar o próximo jogo e o próximo jogo é do Ajax. E depois do Ajax precisamos ganhar o Estoril. Esse é o nosso objetivo e não temos que pensar em mais nada. Pedro, CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Diogo Costa foi apontado por muitos como o melhor jogador em campo. Sente que por isso este empate é injusto para o Sporting e também como é que vê o atraso para o Benfica de 4 pontos e se o Benfica neste momento é a equipa que pratica melhor futebol em Portugal? Não tenho visto o Benfica, só tenho lido as críticas e têm sido muito boas e portanto não tenho não posso fazer uma apreciação
correta. Em relação ao facto do Diogo Costa ser o melhor em campo, isso revela alguma coisa do jogo? Não, porque vocês e muita gente dá o Adam muitas vezes como melhor em campo, e eu acho que o resultado muitas das vezes que é a nossa vitória, mesmo assim o Adam é o melhor jogador, nem sempre uma coisa reflete a outra. O Diogo Costa está lá para fazer o seu trabalho, fez 2 grandes defesas com o Nuno no 1 para 1, é um grande talento. Já aconteceu outros jogos em que o Adam foi o melhor jogador, e nós fomos mesmo assim superiores, portanto não há uma ligação entre os dois. Diogo Costa fez o seu trabalho, agora que nós fomos superiores, tivemos mais oportunidades, crescemos em relação aos clássicos passados, esse é o foco, temos que olhar para isso, tirar o bom do jogo e preparar já o Ajax. O atraso, foi o que eu disse, é pensar no jogo a jogo. Nós o ano passado tivemos uma grande vantagem também no campeonato, e andava sempre tudo a dizer, se empatar um jogo pode ser que tudo mude. Nós temos que pensar o contrário. Mas a melhor maneira de levar isto, numa equipa tão jovem, é pensar no próximo jogo, só temos que ganhar o próximo jogo, e esse é o objetivo. 2 questões para acabar, 0-0 e depois bola na rede. Boa noite, Ruben. O Filipe Martins para o 0-0. Corrija-me se estiver enganado, mas fiquei com a sensação que o Jovane teve uma boa partida do ponto de vista sem bola, um bom apoio também ao Pedro Porro. Depois ele acabou por ser o primeiro até a sair para a entrada do Sarabia, já aqui falou um pouco sobre ele, mas eu perguntava-lhe o que é que procurava com essa alteração. Precisávamos de um jogador também entre linhas, o Jovane também é muito forte. Agora eu consigo olhar para o Jovane, eu já o conheço muito bem e vejo quando ele já está a ficar cansado. Sabendo o historial dele, e não estou a dizer que ele tem alguma coisa, sabendo o historial dele, e para mexer alguma coisa no jogo, mudando ali uma outra característica, não foi por estar a jogar mal, mais uma vez, ajudou muito o Porro, foi muito forte entre linhas, não foi tão decisivo porque teve que se calhar fazer um trabalho diferente. Agora, parabéns ao Jovane, fez um grande jogo, o Sarabia também entrou bem, e tirámos o Jovane porque já o conhecemos e temos que fazer uma gestão dos nossos jogadores. Inês? Boa noite, Ruben. Inês Santos, bola na rede. Pedia-lhe que comentasse a posição de Marcano na lateral, e sente que o Sporting beneficiou um pouco dessa posição, onde nem sequer é de origem, principalmente numa fase inicial, e onde do outro lado estavam jogadores como Jovane e Porro, que têm velocidade e irreverência. É uma opção, porque faz também uma saída a 3, é um jogador que não está tão balanceado no ataque e nas transições consegue parar, e sabendo que o Sporting, estou a dizer, talvez a ideia, é um jogador que está mais perto das transições defensivas, mas se olharmos para o jogo, o maior perigo do Sporting foi pelo lado direito, não foi pelo lado esquerdo. E portanto eu olho para isso como características diferentes. Manafá mais ofensivo, Marcano mais defensivo, mais central, mais preparado para as transições, mais experiente, bom nas bolas paradas, e é assim, muda-se as características, mantém-se o sistema. Não vi com especial atenção, estávamos à espera do Marcano, e foi pelo lado direito da defesa do Porto que tivemos as 2 ocasiões, grandes ocasiões para fazer o gol.